Olá, minha gente, boa tarde! Estamos começando o programa Tarde Boa aqui na TV Evangelizar. Hoje, quarta-feira mariana aqui na TV. E nós vamos dar sequência a esse tema tão importante, tão relevante, tão necessário para toda a sociedade, que é o tema do autismo. Então, todas as quartas-feiras, nós temos nos debruçado sobre esse assunto e vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto no dia de hoje. Vamos também ver o que está em alta, Brasil afora. Roda a vinheta! Quero acolher você que nos acompanha aqui em Curitiba, região metropolitana, pelo canal 16, você que nos acompanha em Maringá, pelo canal 31, Fortaleza, canal 21, Olinda, Recife, nos acompanhando pelo canal 47, você que nos acompanha pelos canais digitais, pelo aplicativo, pela Sky, pela plataforma do stream, a Rocum TV, sejam todos bem-vindos! E dentro desse contexto do tema autismo, nós vamos também falar sobre hipersensibilidade auditiva. Dona Maria, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. E para introduzir esse assunto, nós vamos acompanhar esses dois vídeos que dão uma introdução ao nosso tema. Roda o VT. As crianças autistas com 2, 3 anos de idade, que estão com uma série de atrasos, às vezes falam. Às vezes elas cantam música, às vezes elas aprendem a falar água, mamãe e muitas outras palavrinhas, porém não usam essas palavrinhas para se comunicar. Por exemplo, ela sabe falar água, mas ela não consegue associar aquela sensação ruim que ela está no corpo dela com um pedido para alguém dar água para ela. Ela muitas vezes escala coisas, vai atrás, puxa os pais ou os cuidadores como ferramentas para conseguir o que elas querem, mesmo sabendo falar, mas elas ainda não associaram que é mais fácil que ela use esse recurso para conseguir o que ela quer, porque para ela não é tão simples assim. E outras vezes a gente tem crianças que não falam nenhuma palavra às vezes e que se comunicam muito bem através de gestos, de mímicas, através de sistema de comunicação alternativo, aumentativo, que são as pastas. Essa característica de sensibilidade auditiva, ela é real, ela tem um motivo para isso acontecer. Então, a resposta auditiva dessas crianças, ela é diferente, não acontece para todos, mas para quem tem essa característica de sensibilidade auditiva, né, mais aguçada, e isso você consegue descobrir avaliando. Em geral, quem avalia esse quesito de alteração sensorial é o terapeuta ocupacional, que é um personagem, um profissional muito importante na reabilitação das nossas crianças com autismo, porque é um trabalho que conversa muito com o desempenho da linguagem. Bacana, então nós assistimos aí dois vídeos. Doutor Paulo, boa tarde. Nós vimos ali um primeiro vídeo falando um pouco ainda sobre a questão da linguagem, que nós já falávamos na semana passada, que é uma questão ali mais comum no nível de suporte 2 e 3, que era o assunto que nós explanamos a semana passada. E aí, na sequência, falando um pouco sobre a hipersensibilidade auditiva. Seja bem-vindo, doutor. William, obrigado pelo convite sempre para a gente poder estar aqui explorando um tema que é tão socialmente relevante, né? Então, sigo à sua disposição de novo, meu irmão. Então, doutor Paulo, vamos entrar na questão da hipersensibilidade auditiva, né? Nós vemos muitos autistas. Meu filho, por exemplo, ele tem essa hipersensibilidade, né? Gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco mais para quem está entrando nesse universo, é leigo no assunto, ou compreender um pouco mais sobre isso. Perfeito. Um dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo é o que a gente chama de transtornos de processamento sensorial. Então, isso significa que muitos autistas, não todos, mas muitos autistas, processam a informação sensorial de uma forma diferente do que os cérebros neurotípicos, né? As alterações auditivas estão dentro desse conjunto de transtornos de processamento sensorial. Você pode ter também um transtorno de processamento visual, você pode ter um transtorno de processamento tátil sinestésico, né? São aquelas crianças que têm dificuldade quando elas são tocadas. Você pode ter alterações de equilíbrio, que também estão dentro desses transtornos de processamento sensorial. O mais frequente, com certeza, é a alteração auditiva.
Essa hipersensibilidade auditiva, na verdade, ela pode acontecer em dois contextos que são bem diferentes. Você tem um primeiro contexto em que a criança autista ela tem dificuldades quando o som é muito intenso, quando o som é inesperado, né? Então a gente diz assim, ela é sensível à quantidade de decibéis. Então, quanto mais alto o som, maior a sensibilidade. E ruídos que habitualmente não deveriam trazer desconforto nenhum para aquela criança traz. Vou dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, que está numa festa de final de ano e começam a soltar rojões. Esses rojões, eles podem trazer um certo incômodo para as pessoas, mas é alguma coisa que habitualmente é totalmente tolerável. Uma criança que tenha hipersensibilidade sonora, quando ela ouve aqueles rojões, e pode ser uma batida de uma porta, viu? Pode ser um liquidificador, pode ser uma moto acelerando, não precisa ser alguma coisa tão fora de contexto assim. Aquela criança pode interpretar aquele som como dor auricular, né? E aí a criança vai ter reações de defesa. Ela pode colocar a mãozinha na orelha, ela pode se esconder debaixo de alguma coisa. Muitas vezes ela pode ter o que a gente chama de comportamento disruptivo e começar a chorar. Existem crianças que nesses momentos, inclusive, podem se bater, podem se morder. E um cuidado que a gente tem que tomar muito, pessoal, é que muitas crianças, quando têm essa hipersensibilidade auditiva e elas são surpreendidas por um ruído muito intenso, elas podem soltar a mão da mãe e sair correndo. Perigo, E né? nesse momento, muito, porque nesse momento é um momento que você pode ter um atropelamento, você pode ter uma queda com traumatismo crânioencefálico. Então, sempre é importante a gente trabalhar com previsibilidade. Se você sabe que a sua criança autista ela tem uma hipersensibilidade sonora relacionada à intensidade do som, você sabe que vai ter som alto, coloca um redutor de ruído, coloca alguma coisa para diminuir o ruído. E tem uma outra sensibilidade auditiva que ela é mais interessante, ela é menos frequente, mas ela é mais interessante, que é quando a criança autista não tem problema com a quantidade do som. Porque muitas famílias vão falar assim, mas meu filho não tem isso. Porque se ele estiver ouvindo, por exemplo, o desenho animado que ele ama, ele coloca o som lá no talo. Se ele estiver ouvindo a música que ele ama, ele coloca o som lá no talo e não acontece nada. Mas existe um outro tipo de hipersensibilidade auditiva que está relacionado a uma outra característica do som, por exemplo, a frequência. Então, a criança, quando ouve sons em determinadas frequências, aquilo provoca dor auricular e ela tem um comportamento disruptivo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são extremamente curiosos, em que a criança autista, ela consegue ouvir perfeitamente a voz da mãe, mas se ela ouve a voz de uma avó, às vezes do pai ou de uma determinada tia, aquilo provoca dor auricular, independente do volume da voz, porque a questão não está relacionada à intensidade, está relacionada à frequência. Como vocês viram no VT, pessoal, uma vez identificado isso, né? Se isso realmente traz prejuízo significativo, traz prejuízo social para aquela criança, existem mecanismos de intervenção que basicamente eles são feitos por dois tipos de profissionais. Por um terapeuta ocupacional, que é especialista nisso, que nós chamamos de terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial de Aires, e também por um fonoaudiólogo. A resposta, quando a intervenção ela é precoce, quando a intervenção é bem feita, a resposta costuma ser muito boa. Ô, doutor, é interessante o senhor falando, né? Porque o Gabriel ele está com 11 anos. E, de fato, não é qualquer som, não é qualquer ruído que o incomoda. Eu me lembro que desde os 16 dias o Gabriel estava nascido, nós estávamos dentro da igreja e a batera, o couro comendo ali normal, e ele dormia. Hoje, se estiver numa igreja, estiver tocando um rock ali, a bateria, ele não está nem aí. Mas o barulho do liquidificador, ele coloca a mão. O barulho do avião, nós moramos em São José dos Pinhais, o avião, quando começa a decolar, enfim, é próximo de casa, ele coloca a mão. Então, não é qualquer ruído, não é qualquer som, tem a questão da frequência também, né? E tem uma coisa muito interessante, William, que a gente chama de fonofobia. Fono, barulho, som, fobia, medo. Crianças que têm essa hipersensibilidade auditiva, seja a intensidade ou seja a frequência, elas podem passar a desenvolver medo de alguns barulhos.
Então, é muito comum que essas crianças, por exemplo, você deu o exemplo do seu filho, né? Que ele olhe para um avião, o avião está parado, o avião está na pista, ele não está fazendo barulho nenhum. A criança olha para aquele avião e coloca as duas mãozinhas no ouvido. Por quê? Porque ela já teve uma experiência prévia de que aquele objeto fazia determinado ruído que provocava dor auricular. Então, quando a criança desenvolve já a fonofobia, então o medo de alguns sons, a gente já está falando de um caso mais avançado, mais evoluído de transtorno de processamento auditivo a sons, e são casos de mais difícil intervenção, de mais difícil tratamento. Legal. E, inclusive, o Gabriel, ele usa ali o fone de ouvido, a gente fala o abafador, né? Ele vai para a escola, tem dias que ele acaba usando. Mas, doutor, uma última pergunta. Essa questão da intervenção, com o tempo, essa intervenção, a hipersensibilidade, ela pode diminuir ou é uma questão que a criança aprende a conviver, a viver, digamos assim, regulada com aqueles ruídos? Na imensa maioria das vezes, a intervenção bem feita, ela consegue acabar totalmente com essa hipersensibilidade. Olha, que legal. Eu dou um exemplo que todo mundo aqui já vivenciou. Sabe quando você entra num ambiente e está cheirando muito mal? Nos primeiros 1 ou 2 minutos, você sente muito aquele cheiro. Passa 2, 3 minutos, você não sente mais o cheiro. Por quê? Porque o seu cérebro, por mecanismos neurofisiológicos, ele sofreu um fenômeno de adaptação. Então, o cérebro da criança autista não é capaz de fazer essa adaptação sozinha aos ruídos, quando ela tem a hipersensibilidade auditiva. Então, o que os terapeutas, o terapeuta ocupacional com integração sensorial e o fonoaudiólogo especialista vão fazer é isso, é treinar o cérebro daquela criança para que ela passe a tolerar aqueles ruídos. E aí, então, ela vai ser um cérebro como outro qualquer, que vai ouvir o ruído como qualquer outra pessoa, mas aquele ruído vai ser interpretado exclusivamente como um som e não mais como um desconforto ou uma dor. Bacana, doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado, e quero aqui lembrar você que nos acompanha no Brasil inteiro, está aí as redes sociais do doutor Paulo Liberalesso, você pode também seguir e acompanhar um pouco aí do seu trabalho como médico, muito dedicado à questão do conhecimento, está sempre fazendo live, sempre publicando aí assuntos pertinentes. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado, William. Que Deus abençoe. É isso aí, minha gente. Quarta-feira é dia de nós falarmos sobre autismo. E o doutor Paulo aí, graças a Deus, já 3 semanas esclarecendo, falando. Primeira semana ele deu uma introdução sobre o autismo. Semana passada nós falamos sobre os níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3. E hoje nós entramos mais nessa questão da hipersensibilidade auditiva, tá bom? Eu preciso fazer um intervalo, mas eu quero lembrar que 10 horas da noite, programa Experiência de Deus. Programa Experiência de Deus, mais de 21 anos no rádio. É isso, gente, mais de 21 anos no rádio, e você pode acompanhar de segunda a sábado, Experiência de Deus com o padre Reginaldo Mazotti. Vou pro intervalo, volto já. Estamos de volta ao programa Tarde Boa, de terça a sábado, aqui na TV Evangelizar. Cada dia tem um quadro, tem uma novidade, quer deixar você aí cada vez mais conectado. Gente, evangelizar é preciso, e sempre no início do ano nós falamos da ação São José Providenciai. O que consiste essa ação? Você indicar 3 novos associados. Você já conhece a nossa obra, você já conhece a TV Evangelizar, você já conhece o nosso carisma. O primeiro pilar do nosso carisma é o anúncio através dos meios de comunicação. O segundo pilar é a caridade, o desdobramento de tudo isso, tudo que nós falamos, tudo que nós vivemos é a caridade. Por isso, 10 mil crianças são ajudadas todos os meses. Tem várias instituições que são ajudadas através da sua contribuição. Aí nós já entramos no mérito mais espiritual, que é a questão da intercessão, da leitura orante, de todas as nossas devoções. Mas tudo isso para dizer, é um projeto de Deus. Então, se você já conhece, se você já vestiu a camisa, indique essa obra para 3 novas pessoas através do formulário que você recebeu no Jornal do Evangelizador. Nos ajude, tá bom? Mas vamos agora ao nosso boletim de notícias. Sim, nós precisamos ser seres espirituais, mas com os pés no chão, saber a nossa realidade, aquilo que está acontecendo no nosso mundo, na nossa sociedade, na igreja. Por isso, o nosso boletim de notícias.
Boa tarde, William. Para esta quarta-feira, as notícias são: governo lança plataforma para ajudar na contratação de microempreendedores. O portal Contrata Mais Brasil é gratuito e poderão se conectar à plataforma compradores públicos das esferas federais, estaduais e municipais. As contratações podem ser de até R$ 12.545,11 em serviços de manutenção e pequenos reparos. O único critério para os MEIs é o pagamento de uma taxa. Para acessar, use o seu login gov.br e preencha um formulário para informar a sua área de atuação. O Prêmio Serviço Social do Comércio de Literatura está com as inscrições abertas até o dia 10 de março. Escritores inéditos podem participar com trabalhos originais ainda não publicados nas categorias de romance, conto e poesia. Os vencedores terão seus livros publicados pela editora Senac Rio e receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$ 30 mil cada um. Interessados podem se inscrever pelo site sesc.com.br/prêmio Sesc. O Sesc distribuirá ainda os livros vencedores para suas bibliotecas e garantirá a circulação dos vencedores em eventos literários por todo o país. As turbulências durante voos de avião aumentaram nas últimas 4 décadas em várias regiões do mundo devido aos efeitos da mudança climática. É o que indica a pesquisa da Universidade de Reading, na Inglaterra. Em um ponto específico sobre o Atlântico Norte, uma das rotas mais movimentadas do mundo, o tempo de turbulência foi de 17 horas e 7 minutos anuais em 1979 para 27 horas e 4 minutos em 2020, um aumento de 55%. O aumento da temperatura global por conta das emissões de carbono causa o aumento das cortantes de vento, também chamadas de wind shear, um termo da aviação que descreve a mudança na velocidade ou direção do vento em curtas distâncias, o que causa a turbulência nas aeronaves. Eu volto com você, William. E de terça a sábado, nós temos o nosso boletim de notícias, porque nós temos um compromisso com a verdade, com a boa notícia, com a informação e a informação de qualidade. Falando sobre informação de qualidade, tudo que nós fazemos ao longo das 24 horas aqui na TV Evangelizar, 2 dias, 3 no máximo, a equipe sobe, você pode acompanhar e rever tudo isso no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube. E tem um quadro no dia de hoje que se chama Tá em Alta. O que tá em alta, hein? O que está em alta, diretor? Ô, produtor, o que está em alta no mundo, na sociedade, na igreja? Vamos lá, o quadro Tá em Alta. O consumo de vinho no Brasil está em alta, com a média per capita ultrapassando 2,7 litros por ano. O que antes era reservado para ocasiões especiais, agora faz parte do dia a dia dos brasileiros. E as previsões para este ano de 2025 são animadoras. O setor vinícola brasileiro vive uma verdadeira transformação tecnológica. Drones sobrevoam vinhedos, monitorando o crescimento das uvas e a saúde das plantas, enquanto máquinas revolucionam a produção nas vinícolas. Esse salto tecnológico coloca o Brasil em um novo patamar de qualidade e competitividade. Com 10 regiões reconhecidas pela excelência na produção vinícola, o país ganha destaque como um protagonista no cenário mundial dos vinhos. O mercado de alimentação está mudando e as tendências de sustentabilidade prometem ser o grande diferencial para este ano. Se trata de adotar práticas que valorizem a saúde, preservem o meio ambiente e resgatem os produtos tradicionais que encantam os consumidores. O resgate de produtos tradicionais, como receitas de famílias e ingredientes típicos de cada região, está se tornando uma forte tendência. Isso significa criar pratos que contem histórias e tragam experiências memoráveis. Já as mudanças climáticas deixaram de ser um assunto do futuro e já estão batendo a porta com as secas ou enchentes e ondas de calor. Os riscos crescem rapidamente. No setor agrícola, a produtividade pode ser comprometida pela falta de chuvas. Já nas indústrias, a dependência da água e energia fica vulnerável. Os transportes e logísticas, no que diz respeito às estradas, ficam danificadas. Há ainda um aumento dos custos de combustível e atraso
casos que impactam diretamente as operações. Ignorar os riscos climáticos hoje podem gerar perdas bilionárias. Por isso, as empresas precisam investir em planos de adaptação. Tá em alta, minha gente, tá em alta. Você acompanhou aí, então, esse quadro tá em alta. Meu povo, deixa eu falar uma coisa. Você conhece aquela música Terra Seca? Padre Ailton da Fraternidade São João Paulo II já esteve conosco tantas vezes aqui na TV Evangelizar. Ele já esteve no programa da Irmã Zélia, Caminhando com Jesus nos Passos de Maria. Ele já esteve na Noite de Louvor várias vezes. Ele esteve na primeira vigília, eu acredito em milagres, num sábado de carnaval, em 2019. Inclusive, mês de março está chegando aí, sábado de carnaval tem vigília. Eu acredito em milagres aqui, ó. Sabadão, você pode vir, você de Curitiba, e participar conosco. E ele já teve em tantos momentos conosco. Mas sabe quem está tocando uma música dele? O Dinho, guitarrista do Roupa Nova. Sim, ele está ali, ó, tocando muitas músicas católicas, e dentre elas, Terra Seca, da Fraternidade São João Paulo II. Que coisa boa, minha gente. Vamos acompanhar. E aí, galera, tudo bem? Me metendo na música dos outros, alguém me pediu no Instagram Terra Seca. É uma música religiosa muito bonita. Aí, minha gente, Dinho, Roupa Nova, fazendo ali um arranjo, ali, ó, Terra Seca, Fraternidade São João Paulo II. Grande abraço pro meu irmão Padre Ailton. Lembrando que o Padre Ailton estará nesse ano de 2025 conosco, aqui na Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. O programa está terminando, o programa está chegando no final. Eu falei sobre a ação São José Providenciar, mas você pode também nos ajudar através da sua contribuição. Recebeu o Jornal do Evangelizador? Faça a sua contribuição, seja generoso, tá aí o QR Code, tá aí a chave Pix, nos ajude, hein? Daqui a pouco, texto mariano com o Padre Reginaldo Mazzotti. E nós vamos encerrar com Dinho. Sim, na guitarra, Terra Seca. Tchau, minha gente, até amanhã. Vamos lá.